outros vídeos a gente viu as técnicas de sincronização baseadas em mutex e variáveis de condição, semáforos e monitores. Muitos desses códigos que a gente viu têm sempre uma noção de um teste de condição para um processo poder esperar antes de poder chegar numa região crítica e executar alguma coisa. Então, normalmente a gente viu que tem um caso onde a gente faz um while, testa a condição, espera e assim por diante. É muito comum nos alunos uma dúvida sobre por que aqui tem que ser while, eu posso colocar um if para testar essa condição, e eu sempre digo, e disse nos vídeos, sempre coloque while, é mais seguro. Nesse videozinho curto a gente vai ver por que dessa observação e como que ela aparece nos vários problemas de sincronização que a gente já viu. Então a questão agora é, quando eu tenho essas situações de sincronização, onde eu tenho que testar uma condição e esperar por alguma coisa acontecer, por que eu vou usar um ou outro, o que eu devo usar? Então nós vamos começar usando o exemplo com o código de monitores, que ele é mais fácil de entender nesse caso aqui. Então o monitor é aquilo que a gente já viu. Eu posso definir vários métodos com exclusão mútua, posso definir várias condições dentro do monitor. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma fila circular. Eu tenho a condição de cheio ou vazio. Nesse caso aqui, as variáveis de condição vão indicar quando não está cheio e quando não está vazio. E os métodos vão ser o método get, que eu vou tirar alguma coisa. Então eu vou testar. Se a fila está vazia, eu espero. Então while fila empty, eu espero até que ela esteja not empty. Quando ela estiver not empty, aí eu vou fazer o get na fila, vou sinalizar que a fila não está cheia, porque eu acabei de tirar um elemento dela, e vou retornar o elemento que o processo lá pediu. O put, por outro lado, eu vou esperar enquanto a fila estiver cheia. Enquanto a fila estiver cheia, eu não posso continuar, eu espero. Eu espero até que ela não esteja cheia, not full. Quando ela não estiver cheia, eu continuo, coloco o elemento na fila e sinalizo que ela não está vazia, por caso de ter alguém que estava esperando pela fila não vazia. Primeira coisa, isso são monitores, então os métodos já têm exclusão mútua automaticamente, implicitamente. A gente tem as variáveis de condição, e uma coisa importante de todo mundo observar, que é uma coisa que os alunos costumam ter um pouco de dúvida, é que uma coisa é a variável de condição. Outra coisa é o código da expressão booleana que eu vou testar para determinar se o meu sistema pode prosseguir ou não. Que está aqui nesse caso na operação do while. Então é muito comum os alunos confundirem essas duas coisas. Não é a mesma coisa. Uma variável de condição não é um trecho de uma expressão lógica. Variável de condição é simplesmente uma abstração onde eu vou ter internamente uma fila de processos esperando. É isso que você tem que imaginar que é uma variável de condição. Não é o teste lógico daquela condição. O teste lógico está aí no código junto com o while. É testar myListEmpty ou myListFull. Isso não é a variável de condição. Isso é um teste, uma expressão booleana que está dentro do meu código. Tá? Apesar do nome condição, não é uma expressão lógica condicional que está ali sendo manipulada. Ela não pode entrar no lugar de uma expressão lógica e nem você pode definir a variável de condição já achando que a expressão lógica está embutida dentro dela. São duas coisas separadas. É extremamente importante da gente ter em mente. E no nosso caso aqui, a nossa atenção é para esses dois while que estão aí. Eu quero mostrar para vocês a diferença entre usar nessa posição while ou usar um if, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o código utilizando monitores, e a gente poderia ter um código muito semelhante utilizando variáveis de condição e exclusão mútua. De novo, aí a gente tem o código usando o while como das outras vezes. E aí, o que a gente quer ver hoje é, faz diferença usar if, ou while nesse caso? Vamos verificar então o que aconteceria se a gente estivesse usando if. Então tenho aqui as duas operações, get e put, supondo que eu estou usando um monitor para ficar mais fácil, o código fica menorzinho um pouco. E vamos ver o que acontece nesse caso. Eu estou usando if. Inicialmente, a minha fila está vazia, para a gente seguir. E aí nós vamos considerar que 3 processos
vão tentar fazer operações usando essa fila. O processo P1 vai fazer um get, o processo P2 vai fazer um put, e o processo P3 vai tentar fazer um outro get. E aí eles vão escrever P1, o que veio do get, o P2 não vai escrever nada, só vai colocar lá um elemento A, e o P3 também vai escrever P3 e o que ele pegar do get. O que vai acontecer nesse caso? Vamos ver o que acontece então. Vamos considerar primeiro P1 executou. Então P1 foi lá, testou, if list empty, a fila estava vazia, ele foi lá e vai esperar pelo not empty. Agora, P2 executa. P2 chega, vai executar o put, vai testar lá, a fila está cheia? Não. Então ele coloca o elemento na fila e faz o signal. Quando ele faz o signal, o P1 foi acordado do outro lado. E aí, esse processo que fez o put vai embora. Ele não precisa de fazer mais nada. O P1 ali naquele momento, ele foi acordado e foi liberado para poder continuar. Tá? Então agora, o P1 acorda, continua, porque era só um if, sinaliza que a fila não está cheia, retorna o elemento que estava na fila, e aí o P1 pode escrever P1A, que é o elemento que P2 colocou na fila. Beleza. Continuando. Agora, o P3 vai executar. E o P3 quer fazer um get e escrever P3 e o que ele pegar do get. Bom, o P3 chega nesse momento, testa, a fila está vazia, ele vai ter que esperar, não vai fazer mais nada, acabou. É isso que tinha que acontecer. P1 escreveu A, P3 está lá paradinho, esperando até que um outro elemento entre na fila. Ok, tudo certo. Mas não é só essa sequência que pode acontecer. A gente pode ter agora a seguinte sequência. P1 executa. E P1 entra, testa, não, a fila está vazia e ele espera. Agora, P2 executa. P2 testa, a fila não está cheia, ele coloca, sinaliza P1 e vai embora. P1 já foi liberado para executar, mas antes dele executar, P3 chega e executa. E agora o que o P3 faz? O P3 vai fazer o get também. Ele entra no get, testa, a fila não está vazia nesse momento, porque o P2 colocou o A lá dentro. O P3 sinalizou que não está cheia mais, porque ele tirou um elemento, e ele retornou o A. Então, P3 escreveu A. Até aí, tudo ok. Só que a gente tem que lembrar que o P1 já foi liberado para executar. Ele só não executou porque o P3 chegou antes dele para executar. Então, agora o P1 acorda, ele está liberado, ele sinaliza, pega um elemento da fila e vai embora. E aí, o que ele pegou? Não sei. Não tinha elemento na fila para ele pegar. Ele fez um get numa fila que ele não devia ter podido fazer o get. Vai gerar um erro, vai retornar um valor indevido, vai depender da semântica da fila que você estiver usando. Mas definitivamente, esse comportamento é errado. Ele não devia ter acontecido. E agora, se a gente usar o while nesse caso aqui? Então agora a gente está lá, o código é exatamente o mesmo, exceto que a gente trocou os ifs por while. Começando de novo do mesmo jeito. O P1 executa, entra, não pode continuar, espera pelo not empty. O P2 executa, entra, coloca o elemento, sinaliza que a fila não está vazia, vai embora. O P1 acorda, volta no teste do while. Ele vê que agora ele vai testar e a fila não está vazia, então isso daí vai dar falso, porque P2 acabou de colocar um elemento lá. Agora ele pode continuar e retorna o valor A e ele escreve P1A. P3 começa a executar, ele vai achar a fila vazia e vai ter que parar. Isso é o mesmo que tinha acontecido com o if. Então não tem problema. Não, porque tem o outro caso. Então agora a gente tem a outra situação. P1 começa a executar, entra, testa, para esperando porque a fila está vazia. P2 entra, executa, coloca um elemento, sinaliza e vai embora. O P1 já foi liberado para poder continuar. Só que antes dele executar, o P3 chega primeiro. O P3 testa, a fila não está vazia, ele retorna do get e vai embora e escreve P3A na saída. Agora o P1 já tinha sido liberado para continuar executando.
Só que agora ele tem o while, ele vai ter que voltar e fazer o teste de novo. Quando ele faz o teste de novo, a fila está vazia de novo. E ele vai ter que fazer um wait. Ele fez o wait e agora ele tem que parar e esperar. O P3 escreveu o A, o P1 não escreveu o A. Tudo ok. O que a gente precisa eu coloquei um elemento na fila, só um elemento pode sair da fila. Se ele vai sair para P1 ou para P3, isso não é o mais importante nesse código. Não tem nada nesse código que diz que uma operação tem que ser executada antes da outra. O importante não pode executar duas. Era o problema que a gente tinha se a gente tinha o if. Isso é relativamente comum em código com sincronização. Tenham muito esse cuidado, porque muitas vezes existe essa noção, eu testei aqui, agora eu posso continuar, porque na hora que eu voltar essa condição é verdade. Na hora que o processo é acordado, a condição era verdade, mas na maior parte dos sistemas, ele não obrigatoriamente vai ser executado imediatamente. E se ele não for executado imediatamente, pode ter uma situação onde um outro processo passa na frente dele. E muda a situação até que quando ele vai verificar de novo se ele pode continuar, aquela condição não é mais verdade. Isso é muito importante. A forma mais simples de resolver isso, toda vez que você tiver um teste que vai envolver uma parada, um wait, um down, um semáforo, qualquer coisa desse tipo, quando você voltar, sempre teste a condição de novo. Para quem já lembra do vídeo de monitores, isso é especialmente verdade na semântica de monitores de mesa, que é um tipo de monitor. O monitor de ROR ele até não tinha esse problema porque havia uma amarração entre o wait e o signal que era muito forte. Mas não é o caso em geral. Regra básica, sempre tiver que testar para fazer uma parada, um wait, um down, use while para fazer esse teste. Okay? E aí você pode estar se perguntando, bom, você falou do monitor e falou da exclusão mútua e das variáveis de condição. E o semáforo? Por que você não falou deles? É porque se a gente lembrar do código para implementar a fila compartilhada desse tipo usando semáforos, a gente tem esse código aqui para o produtor e esse código para o consumidor. Notem que não tem nenhum teste de condição aqui. O que aconteceu? No semáforo, o teste de condição é embutido dentro do próprio semáforo. Então, a implementação de semáforo já cuida desse problema internamente, você não tem que se preocupar com ele. O que esse código fazia? Empty slot acquire, você decrementava o contador de empty slot, só podia prosseguir quando ele fosse maior do que 0. Da mesma forma, o full slot acquire, você só podia prosseguir quando você conseguia decrementar o contador de slot cheio. A partir dali, o código continua executando, né? Tem o outro acquire, mas esse daí é de exclusão mútua, não tem muito problema com ele. E você termina o código. Não tem while aqui, por quê? Porque no semáforo, esse tipo de teste, espera e retorna já está embutido dentro do semáforo. Nunca vai acontecer? Não. Existem certos problemas de sincronização mais complexos que mesmo com semáforo você pode ter que testar uma condição, pegar o semáforo, fazer um down no semáforo e depois voltar e testar a condição de novo. Então, para semáforos também, se você tiver que fazer um teste dentro de um pedaço de código de sincronização, certifique-se de usar while sempre que aquilo puder gerar uma condição de corrida dentro do seu código. Tá joia? Então tenha sempre em mente essa noção. Se você está fazendo um código de sincronização e tem que testar por uma condição para suspender um processo, para esperar por alguma coisa, certifique-se de sempre colocar while se aquilo dali puder envolver uma condição de corrida onde o outro processo pode passar na frente do processo que estava esperando. Seu código vai ser tão eficiente quanto o outro e vai ser mais seguro na maior parte dos casos.